nesse vídeo, dentro dessa série que nós estamos iniciando, para dar uma ideia assim básica, né, do funcionamento na prática do como funciona um banco de dados Axis, tá, dentro de uma LAN ou dentro de uma rede, né, pode ser pela internet e pode ser de uma rede, por exemplo, de uma empresa, uma rede baseada em cabos, né, ou cabeada, e uma rede Wi-Fi, né, dentro do mesmo prédio, digamos. E aí nós temos 60, 40, a quantidade de máquinas que for. Então, vamos mostrar a estrutura, mais ou menos assim, tudo basicamente, né, porque a gente não pode se aprofundar muito, senão é uma tarde toda de vídeo, e não é esse o nosso objetivo. Então, a gente vai dar uma ideia os componentes, por exemplo, de um banco de dados, tá, aqui do Microsoft Office. Então nós temos aqui, esse banco foi aberto, né, em modo estrutura, para que a gente possa enxergar, né, aqui a sua estrutura. Então como é que ele é estruturado? Em primeiro lugar, qualquer banco de dados, isso você está acostumado a usar o seu banco, né, comercial, e ali você tem a sua conta, e essa sua conta do banco, ela está registrada num banco de dados. Né? Então, o que acontece? Quando você deposita alguma coisa, aquilo é registrado lá no banco de dados, lá na matriz, né? E depois você, quando quer retirar alguma coisa do seu banco, isso é feito um registro lá no banco de dados. Cada registro, cada acontecimento dentro de um banco de dados, ele é registrado numa tabela, linha por linha, tá? Então, o que acontece? Quando nós chamamos isso de registro. Então, começando por tabelas. Então, para que haja funcionamento de um banco de dados, Axis ou qualquer outro banco de dados, é necessário que hajam tabelas que armazenem dados, de uma forma ou de outra. Mas tem que haver, para você buscar alguma informação, primeiro você tem que alimentá-lo com essa informação. Então, aqui no Axis funciona o armazenamento é feito nas tabelas. Por exemplo, aqui vou dar alguma ideia de tabela, tá? E a forma que o Axis apresenta, né, as tabelas, você vê aqui mais ou menos, ó, por esse ícone à esquerda, essa figurinha ali, ó, isso aí representa as tabelas dentro do banco de dados do Axis. Então, quando você vê isso aqui, você vai entender, não, isso aqui é uma tabela, né, do Axis, né? E depois, nós temos, depois das tabelas que armazenam os dados, conforme eu expliquei, nós temos os formulários, que no Axis é apresentado com essa figurinha aqui à esquerda, né, como estamos vendo. São os formulários utilizados para quê? Para mandar informações, todas as informações que forem feitas, que forem colocadas nesses formulários, que aqueles detalhes que a gente vê ali, nome, endereço né, de um cliente, né, ou de um paciente. Então isso é feito através de formulários, como nós vemos aqui, tá? Então, tabelas que recebem as informações, os formulários que enviam as informações para as tabelas, né? E mais abaixo nós temos, a imagem dessa pastinha verde aqui, isso aqui são os relatórios dentro do banco de dados do Axis. Para que servem os relatórios? Se você informou dentro do seu banco de dados, mandou informações lá para as tabelas, que são essas, né? E então, como você tem armazenado lá nas tabelas de informações, através aqui dos relatórios, a gente pode extrair informações. E aí então tem uma série de fórmulas de como a gente pode extrair informações de um banco de dados. Tem um segmento, evidentemente, lógico, né? Se para mim retirar uma informação de dentro de uma tabela, eu preciso ter aquela informação, isso é uma coisa óbvia, né? Mas por isso, então, os relatórios são feitos baseados no que nós temos dentro de uma tabela. E num banco de dados, existem várias tabelas. Pode notar que isso é um banco de dados que tem várias tabelas. Por quê? São tabelas que trabalham de forma relacional, como a gente diz, né? Você pode fazer relacionamento de uma tabela com a outra. Por exemplo, um cliente, né, foi uma tabela para clientes, né, ou para pacientes. Então, todas as informações daqueles pacientes, né, você pode subdividir isso em tabelas, né? De acordo, não, eu quero subdividir em tabelas relacionais, onde eu quero uma tabela só com o nome
endereço, etc. do paciente. Mais adiante eu quero uma tabela relacionada com ele, que tenha outros dados dele, tá? Dados familiares, sociais, etc. E depois uma outra tabela que me conte o que essa pessoa gastou, o que essa pessoa consumiu. Quer dizer, então tudo relacional, né? Uma coisa se relaciona com a outra. Então, essas informações todas é que acabam a gente fazendo várias tabelas como estas, e depois tem o seguinte também importante: dentro de um número de campos, por exemplo, de informação contida numa única tabela, aqui no Axis a gente pode, por exemplo, fazer até 255 campos, tá? Ou seja, o que seriam campos? Campos é assim, ó, o nome do paciente, endereço, telefone, tal. Isso não pode, todas as informações de numa única tabela não pode nem deve passar de 255, né? De preferência que você faça então mais tabelas relacionais e diminui a quantidade de informação para dentro de uma tabela só. Isso facilita até o próprio manejamento dessa tabela, até o fluxo dessa tabela dentro do sistema do banco de dados, né? Até para uma rede. Se você vai usar 60 computadores dentro da rede, então é importante que essa rede tenha um fluxo muito bom. E para isso, então, diminua a quantidade de informações para cada tabela e faça relacional, né? Porque quando você abrir para informações básicas desse paciente, desse cliente, vai para uma tabela. Quando você quer colocar outras informações desse mesmo paciente, né, o cliente vai para uma outra tabela. E no final, na hora de puxar um relatório, essa é a vantagem que o Axis também oferece, a gente pode extrair os relatórios ao mesmo tempo de mais de uma tabela, né? Você pode puxar um relatório desses através de mais de uma tabela. E que mais temos dentro do banco de dados? Bom, se nós temos aqui relatórios, como é que se busca informação para o relatório? Então nós temos possibilidades através das SQL. O que é SQL? Né? SQL, para que serve a SQL? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas o que é? Que nós chamamos de consultas. Tá vendo? Aqui no Axis que é exatamente SQL, são consultas que a gente faz, né? Isso eu estou falando tudo no linguajar para o usuário, né? Não é para técnicos. São consultas, né, que são feitas do banco de dados em forma de SQL. É muito prático o uso da SQL, porque ali você monta então uma consulta e faz os filtros como você quer. Por exemplo, eu quero fazer um relatório de pessoas com idade abaixo de 28 anos. Então você vai fazer uma consulta, vai criar uma consulta dentro do banco de dados, aonde você vai pedir, dentro dessa consulta, você vai fazer um filtro que você quer menos de 28, de 29, seriam todas as pessoas que estão dentro desse tratamento ou dessa unidade, são ou clientes que ficam dentro dessa faixa até 28, né, 28 anos, nesse caso aqui. Então, para mim fazer isso, eu uso uma consulta, e nessa consulta eu determino quais são os campos que eu quero que apareça no meu relatório, né? E quais são as condições que eu quero essa consulta. Não, eu quero essa consulta que ela me faça um filtro, né, para pessoas que têm menos de tal idade, ou mais de tanto de idade. Então eu vou lá, eu faço um SQL, como está aqui feito, e lá eu digo como eu quero o meu relatório. Então, voltando, as consultas em SQL são vários tipos de consultas que são feitas para extrair informação. Consultas da onde? Consultar o banco de dados. Entenderam? Essa é a função. Eu quero criar consultas que vão consultar o meu banco de dados. E essas consultas a gente traduz ela num relatório, ou seja, para mim extrair um relatório, que eu expliquei aqui esses verdinhos aqui, dentro do banco de dados do Axis, para mim extrair um relatório, eu faço isso através de uma consulta, né? Que é uma forma prática de fazer, pode fazer de outra forma, mais complicada até dentro do Axis, através de procedimentos, mas aqui é uma forma simples de fazer, cria a consulta e joga a consulta lá para o seu relatório da forma como você quer. E depois, então nós temos tabelas, temos consultas, temos formulários, né, que mandam as informações, e tem os relatórios que relatam, né, aquilo que nós queremos saber de dentro do nosso banco de dados. Qual é o meu saldo do banco?
Na verdade, aquilo ali é um relatório. Né? O extrato de contas de um banco é um relatório do banco de dados. Que está aí para que a máquina, para que o sistema central das tabelas dê a informação, o que precisa fazer? Quando você vai lá no banco, você vai dar o seu número, sua conta, seu código, né, sua senha, e ali então, baseado no seu nome, na sua senha, né, é que o banco que vai entrar no banco de dados, na tabela toda que contém lá dentro do banco, e vai verificar que é a sua conta que vai ser informado, e não conta de outro. Né? A mesma coisa ocorre no banco de dados do Axis. Quando você vai buscar uma consulta, né, se precisar de senha para buscar essa informação, então vai ser só dada a informação para quem tem a senha. E aqui também acontece isso. Você pode bloquear informações baseadas em senhas. Né? Então, o que mais tem na estrutura do sistema do banco de dados do Axis? Nós vemos os relatórios. Depois tem outras, claro, outras coisas que também o usuário não vai manusear com isso, que são os macros. Né? Qual é a finalidade do macro? Macros são procedimentos. O que é um macro? Na verdade, qual é a finalidade do macro? São aqueles procedimentos que se repetem. Por exemplo, se você vai buscar no seu banco de dados, todos os meses, todos os dias, toda semana, uma informação, igual, sempre da mesma forma, então você pode criar um macro disso. Né? Que a máquina vai executar exatamente daquela forma, igual sempre. Por isso se cria o macro. O macro, ele vai definir, dentro dessa macro vai ser definido, né, qual é o procedimento que nós queremos que a máquina faça. Não. Então toda vez que nós chamarmos esse macro, que isso é feito automaticamente lá dentro do sistema, né, quando é criado pelo desenvolvedor, então toda vez que foi buscada a informação, ou feito dessa forma, se foi feito um macro, então ela utiliza sempre a mesma forma. Então o macro é na verdade uma repetição, né, automática daquilo da forma como a gente quer que a máquina responda ao procedimento. Ou seja, eu coloco um botão e nesse botão eu coloco um macro. Por exemplo, o exemplo de um macro muito comum, fechar o formulário ou fechar o banco de dados. É um macro. Né? Então eu coloco um botão lá no cantinho do formulário e esse botãozinho, quando o usuário clicar no botão, vai fechar o formulário. Entenderam? Então, qual é o que eu estou falando? Estou falando no procedimento que é colocado dentro daquele botão ali para fechar o formulário, que é justamente um macro. É um procedimento de macro. Quer dizer, ali está um procedimento que diz o seguinte: se o usuário clicar nesse botão, fecha. Né? Então, isso lá no macro está previsto, né? Tá automatizado. Então, toda vez que você clicar naquele botão, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Essa é a finalidade do macro. Então é mais um componente aqui dentro da estrutura do banco de dados do Axis. Depois nós temos o que? Nós temos módulos, tá? Módulos também está relacionado diretamente com procedimentos. Os módulos é muito interessante porque também tem a mesma função, ou mais ou menos a mesma função, né? Mas ele também tem essa finalidade de criar procedimentos dentro do sistema VB-VBA. Ou seja, ele sempre vai proceder daquela forma que foi feito o módulo. Que também eu posso criar um módulo. Né? Se for sempre para a mesma finalidade em todo o banco de dados, eu posso criar um módulo que serve para todo o meu banco de dados. Tá vendo que aquele botãozinho que eu coloquei ali, né, dizendo que na hora que o usuário clicar nesse botão, fecha o programa, né, ou fecha o formulário, isso é um procedimento. Né? Então, no módulo, mas esse procedimento é para aquele especificamente naquele formulário para fechar. Agora, se eu quero colocar um procedimento dentro do banco de dados que vai servir para todos os formulários ou para todo o banco de dados, então eu uso o módulo, uso função. Tá? Então eu crio essas funções que eu só coloco o nome. A grande vantagem da função é a seguinte: por exemplo, se eu determinar dentro de uma função qual é a finalidade, coloco o nome dessa função, né? Então eu simplesmente utilizo o nome dessa função para chamá-la, né? Para o procedimento, ou seja, para ela agir dentro do meu banco de dados. Então essa função vai fazer o quê? A função vai fechar o sistema e vai criar um backup. Tá? Então eu posso lá fazer uma função de que também pode ser um procedimento normal, né? Mas toda vez que eu fecho o banco de dados, a função
é chamada pelo sistema e é feito um backup, né? Feita uma cópia automática do seu banco de dados para você de repente não perder nenhum dado, se acontecer alguma coisa ou outra que você quer guardar, que eu também recomendo isso para quem usa o banco de dados do Axis ou qualquer banco de dados, você guarde uma cópia, né? Porque pode acontecer algum sinistro, com algum problema com esse computador, né? E aí você perder todas as informações, por exemplo, num servidor. Então é sempre interessante você tirar uma cópia do servidor, onde estão lá as tabelas, aqui onde estão armazenadas as informações, né? Esse que nós chamamos de servidor. Quer dizer, então esse servidor que armazenam as informações e servem as informações para o banco de dados, ele deve ser tirado um backup, no mínimo uma vez por semana, uma vez por mês, e dependendo de qual o caso, diariamente, né? Para ter uma segurança de que essas informações estão preservadas, tá? Então, qual é a finalidade desse nosso vídeo aqui? Foi justamente mostrar essa estrutura. Nós queremos fazer uns videozinhos curtos para que você também não se desgaste muito para assisti-lo. Então, aqui nós falamos apenas sobre a estrutura que compõe o sistema de banco de dados do Axis, tá? Então, está visto aí. Mais uma vez eu quero agradecer, e daqui a pouco, mais adiante, você pode ver um outro vídeo que nós vamos continuar tratando de uma forma assim bem para o usuário comum, né? Não é para curso técnico, explicando mais ou menos essa estrutura para o leigo, essa estrutura de como funciona e quais são os componentes. No caso aqui, também o termo componente também é para o usuário, né? Que contém esse sistema do banco de dados do Axis. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, que nós vamos continuar tratando dessa estrutura de como funciona o banco de dados Axis para o leigo, né?